Olá, nós estamos então na nossa segunda aula. Que bom que você está permanecendo firme aí, como um discípulo de Jesus, como alguém que realmente quer ter um compromisso com Ele. E esse é o nosso tema hoje. Para seguir Jesus e o seu reino, você precisa ter um compromisso com Jesus Cristo. Ele é o enviado, o eleito do Pai, o enviado para fazer todo esse trabalho de dar um modelo de homem, um exemplo de um homem que agrada a Deus. Os homens, depois da queda, precisavam de um modelo, de um homem que agradasse a Deus. Jesus é o modelo perfeito. Mas para termos a vida de Deus e para desenvolvermos essa vida, para realmente seguir Jesus, é algo incondicional, que a gente tenha compromisso com Ele, né? Não tem como negociar isso. Ele requer compromisso. João, no capítulo 6, o Evangelho de João, uma das cenas tremendas, quando Jesus está falando com os judeus ali, ele está revelando a pessoa dele como o pão da vida, e ele fala de um mistério tão profundo e os judeus não conseguem alcançar. No capítulo 6, no versículo 54, ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E no verso 47 ele diz: porque na verdade eu digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Tem a vida da qualidade da eterna. E ele diz no 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. E ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Nós temos uma sequência onde ele afirma de todo o coração que ele é esse alimento. O 57 ele diz, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Aquilo que você ingere, então passa a fazer parte de você. Aquilo que você come faz parte de você. Então, o compromisso com Cristo é ter a vida dele entrosada, governando a sua vida, né? Então, crer para dentro dele significa colocar suas essências, suas verdades, seus valores, seu estilo de vida para dentro da sua vida e deixar sua vida e abraçar esse estilo de vida, esse fascinante estilo de vida que é a vida de Cristo. Então, ter compromisso é assumir a vida dele nos dias de hoje. Muita gente crê em Jesus e divulga isso, mas isso não faz a menor diferença na vida deles. Muitas pessoas dizem, eu amo Jesus, eu conheço Jesus, eu até sigo Jesus, mas crer tem que fazer a diferença. Quando a gente crê e obedece, faz toda a diferença, não é? Muitos cristãos nominais estão trazendo um conflito para o mundo, porque as pessoas que não conhecem Deus olham para esses cristãos que são só nominais e eles dizem assim, mas eles não fazem o que a Bíblia diz, o que Cristo diz. Então, a falta da obediência é chave, é algo terrível que está tirando de muitas pessoas completamente o testemunho verdadeiro da vida de Deus, porque elas não obedecem. Elas conhecem, elas têm informações, elas fizeram seminários, elas fizeram leituras, mas elas não têm a vida de Deus, elas não obedecem o que as palavras de Cristo realmente dizem. As palavras de Cristo não se tornaram
gente não foram encarnadas. Então esse é um desafio para nós. O Espírito Santo que vive em nós é Ele que nos leva a viver a vida de Deus, é Ele que nos leva a ter compromisso. Então Satanás, ele crê também, mas ele não obedece, ele não tem compromisso. Então não basta crer, é preciso ter compromisso. E a mudança vai acontecer no mundo, a luz vai fazer diferença no meio das trevas, através de pessoas como você que está hoje recebendo essa palavra, esse ensino e que está tomando uma decisão de crer. Somente se você decidir crer e obedecer, então você vai refletir a luz de Cristo e as trevas vão ser dissipadas. A Bíblia não nos fala de aceitar Jesus, mas a Bíblia fala a respeito de receber a autoridade máxima do universo, que é Cristo Jesus. Uma coisa é receber, outra coisa é aceitar essa autoridade. Muitos aceitam essa autoridade, mas não têm conhecimento plenamente dessa autoridade, da pessoa e da autoridade que Cristo tem. Para ter compromisso, precisa receber a maior autoridade. A importância de receber a maior autoridade na sua vida causará uma diferença por toda a eternidade. Por toda a eternidade, com certeza. Então, em João, no capítulo 1, verso 12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O seu nome é salvação. O seu nome é salvação. Há um chamado hoje, nesse momento, o Espírito de Deus está falando com você sobre isso, sobre assumir compromisso, não simplesmente se nominar um cristão, assinar como um cristão, falar como um cristão, mas ter a vida de Cristo realmente como algo que você decidiu, escolheu viver. Então, autoridade você recebe, você não aceita, você recebe. Pessoas que estão numa autoridade maior, se o presidente da República chegasse aqui agora, nós iríamos recebê-lo. Se chegasse qualquer autoridade aqui, um delegado, alguém que representa os poderes, nós iríamos recebê-lo e ouvir o que tem a dizer. Então, aqueles que aceitam Jesus, muitas vezes não são informados legalmente, profundamente, adequadamente instruídos a respeito de quem é Jesus, a maior autoridade no universo, a autoridade máxima do universo. Então, ele está chamando você para vê-lo dessa forma. Ele é a maior autoridade. Ele tem autoridade sobre o pecado, ele tem autoridade sobre os demônios, ele tem autoridade sobre as enfermidades, sobre as doenças, ele é a maior autoridade. Como você o vê? Você precisa refletir sobre isso, porque quando você assume um compromisso com ele, esse compromisso é baseado em conhecimento, em revelação, em algo que você teve informação natural, mas de origem sobrenatural, pelo poder sobrenatural do Espírito de Deus. Eu oro que o Espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Deus seja sobre a sua vida, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida, para que você conheça Deus na face de Cristo Jesus. Então, muitos adotam um pacote doutrinário. Seguir Jesus, crer em Jesus, ter compromisso com Jesus, não é abraçar um pacote doutrinário, mas simplesmente estar diariamente com Ele, sabendo quem Ele é, procurando conhecê-lo e obedecer o que Ele diz. Obedecer o que Ele diz. Muitos até idolatram as estruturas religiosas diversas, começam a abraçar o pacote sem conhecer a pessoa de Jesus. Se você abraça um pacote doutrinário sem conhecer Jesus, você pode ter sérios problemas. Você precisa ter uma vida de compromisso em conhecer Jesus. Depois que o Espírito Santo veio sobre a minha vida de um modo muito forte, eu já estava formado como um ministro, um teólogo, eu já estava ordenado como um ministro no reino de Deus, mas eu só assumi um compromisso de conhecer Jesus depois que o Espírito Santo
abriu os meus olhos e os meus ouvidos e me mostrou a centralidade de Cristo. Então eu deixei uma posição que ainda era superficial para uma posição de compromisso mais profundo. Talvez isso seja o seu caso. Deus hoje, o Espírito hoje está chamando você para um compromisso mais profundo. Desde que eu fiz isso, por muitos anos, eu estou estudando ano após ano a pessoa de Jesus, nunca mais parei. E eu preciso dele. A vida de Deus está nele e eu quero carregar essa vida e a proporção que eu o conheço por relacionamento e intimidade, então o meu compromisso aumenta, o meu amadurecimento na fé se desenvolve. Eu quero desafiá-lo a isso. Jesus, ele demonstrou na sua pregação que ele era um semeador da palavra do reino, a palavra do governo. Ele ia por todos os lugares, ele anunciava o governo, mas ele fala em Mateus 7, no versículo 13 e versículo 14, que são poucos os que entram pela porta, a porta do reino. Então, o evangelho de Jesus não é para ser pregado para um egoísta que está querendo que o seu interesse egoísta governe. Vamos pregar para egoístas, sim, mas não será o interesse egoísta que vai realmente definir as coisas. Muitos estão querendo ter os seus desejos materiais supridos e as suas necessidades materiais imediatas supridas, mas quando nós apresentamos a pessoa de Jesus como a maior autoridade sobre todas as coisas, nós estamos levando os homens a um conhecimento fantástico. Então, Jesus evangelizava assim, Jesus apresentava as boas novas aos homens assim, falando dele como aquele que tinha um estilo de vida que agradava os céus e como aquele que realmente procurava dar esse estilo de vida, revelar esse estilo de vida. Hoje eu estou aqui com você repartindo esse conhecimento para que você também decida. E eu me lembro agora de Mateus, no capítulo 6, verso 24, quando Jesus estava falando sobre os tesouros do céu. E é exatamente isso, tesouros do céu, tesouros de coisas eternas, tesouro de eternidade. Ele disse no verso 24 do capítulo 6, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a dois senhores. Quando há dois senhores, ele está dizendo não podeis servir a Deus e a Mamon. Quando ele diz isso, não servir a dois senhores, ele apresenta Mamon, mas não é só Mamon, não é só o dinheiro, Mamon representando o dinheiro, o amor às riquezas, mas ao sistema mundo, que é um sistema independente de Deus. Amar esse sistema, lá em 1 João, o próprio apóstolo João, capítulo 2, verso 15, diz, não ameis o mundo, não ameis o sistema independente de Deus, onde o homem é o centro, onde o homem é o valor que mede todas as coisas, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, um compromisso de conhecer a vontade de Deus e de fazer a vontade de Deus. Um compromisso de seguir e obedecer a Jesus. Então, alguns um dia serviram a Deus e hoje estão servindo o homem. Os seus olhos foram vazados. Quando alguém perde a visão do reino de Deus, das coisas eternas e só vê aquilo que é temporal, seus olhos foram vazados. Na Bíblia fala de um servo de Deus que era Sansão e ele teve os seus olhos arrancados, ele perdeu a sua visão porque ele tentou servir a Deus e a outros interesses. É importante que você que está me ouvindo tome uma posição muito forte a respeito de ter um compromisso com o Senhor, de assumir esse compromisso com Ele, de fazer a vontade de Deus.
Não basta dizer que você é um cristão, mas realmente de cumprir o que Deus quer. E se isso aconteceu e você estava frio, afastado, servindo o homem, que hoje o Espírito do Senhor o convença e os seus olhos sejam restituídos, sua visão do reino de Deus, seus ouvidos espirituais sejam restituídos, que o Espírito de poder e graça do Senhor assista você, ministra a sua vida agora, em nome de Jesus. Então, outras pessoas, por não terem compromisso, eles têm uma vida no domingo, nas reuniões públicas com a igreja, e uma outra vida durante a semana. São outros valores, são às vezes materialistas, são pessoas que colocam as coisas humanas e naturais no centro de suas vidas. É impossível enganar a Deus. Se você vive assim, esse estilo de vida, ele é totalmente falso, ele é totalmente enganoso, ele caminha para a destruição. Hoje o Espírito do Senhor está chamando você para voltar e ter compromisso com o Senhor e ter uma cosmovisão bíblica, ter uma visão do mundo bíblica, onde Cristo é o centro e não esse dualismo de ter uma vida religiosa e ter outra vida na segunda-feira. Hoje é um dia para uma mudança acontecer, uma transformação acontecer. Deus está nos desafiando a essa transformação. Então, quem de fato manda na nossa vida? Quem de fato manda na sua vida? Com quem você tem compromisso? Lucas, no capítulo 14, quando Jesus estava falando com os seus discípulos e uma multidão, muita gente estava lá, e Jesus não ficou impressionado com as multidões, ele estava atrás de gente que queria compromisso. E ele disse, Lucas 14, 25, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser seu discípulo. Não pode ser meu discípulo, disse o Senhor. Então, ele está colocando condições para seguir. Se alguém quer vir, é preciso pensar antes, é preciso avaliar antes. Muitos cristãos querem ganhar outras pessoas e acham que o máximo é quando se chega no ponto onde a pessoa diz, eu aceito Jesus e faço uma oração. Aquilo é apenas a introdução da introdução. E é preciso realmente levar a pessoa a pensar antes, a avaliar antes. Jesus fazia isso. Seu jeito de plantar a semente do reino era assim. Ele realmente levava as pessoas a ter compreensão. Então, ele diz, não pode ser meu discípulo sem essas condições. Então, para ser discípulo, precisa examinar as condições, conhecer as condições de Cristo. Então, ele diz, aborrecer sua família. Ele está dizendo, você tem que colocar as outras lealdades menores no seu lugar, abaixo, e me colocar na maior lealdade. Ele diz aborrecer sua família, ele fala em aborrecer sua própria vida e aborrecer tudo quanto tem. 3 condições. Aborrecer tudo quanto tem, aborrecer sua própria vida e aborrecer sua família. Ele não quer concorrência, ele é o maior amor, ele quer ser o maior amor na nossa vida, ele quer ser a pessoa central, o comando, o governo. Por quê? Porque essa é a posição dele, essa é a posição que tudo vai dar certo se você deixá-lo governar. Mas se houver outras lealdades no lugar central, então haverá muito conflito e você não conseguirá realmente agradar a Deus. Então, aborrecer sua família, aborrecer a vida do seu jeito, o seu plano, colocando de lado o seu plano, colocando aquilo que é relativo, que você sempre está mudando, e abraçando aquilo que é absoluto, aquilo que ele diz, aquilo que ele pensa, aquilo que é um valor para ele. Então, abraçar isso e aborrecer tudo que você tem, ou seja, não se apegar com nenhuma outra lealdade. As coisas materiais são coisas
que passam, não é? Elas vêm, elas vão, e quando você morrer, elas não vão com você, elas não vão te acompanhar. Então, você precisa ser leal às coisas eternas, começando com a pessoa de Cristo, compromisso com Ele. Então, obedecer suas ordens, e então nós vamos ter a cobertura dele. Se nós obedecemos as ordens dele, nós vamos ter a cobertura dele. Se nós não obedecemos as suas ordens, nós não vamos ter a sua cobertura. Ele fala em levar a sua cruz. Muitos líderes estão tirando a cruz do evangelho, da pregação do evangelho agora. Mas a cruz é o caminho para o reino. Sem a cruz, sem morrer para si mesmo, você não pode realmente viver a vida de Deus. Então, entregue sua vida a Jesus para viver o plano dele, para viver o que ele realmente sonhou, o que ele desejou para você. E então isso significa morrer, desistir da vida do seu jeito e abraçar a vida do jeito de Jesus. Ele seja o seu fundamento e ele seja sua maior lealdade, seu maior amor. Vamos colocar nossas raízes nele e ter compromisso com ele. Pense sobre isso, ore sobre isso e tome uma decisão muito importante de deixar de ser um cristão nominal e assumir um compromisso de ser um cristão verdadeiro, radical, um cristão com um compromisso com Cristo e que realmente come e bebe das suas ideias todas as vezes, todos os tempos, toda oportunidade que você tem. Não só vai nas reuniões e participa da ceia, mas a ceia é sinal de que você realmente vive comendo dele e bebendo dele. Pense nisso, Deus o abençoe e lhe faça uma pessoa comprometida com Cristo.